Quando a taxa Selic muda, bilhões de reais mudam de direção na economia. O custo do crédito para a empresa sobe ou desce. O financiamento imobiliário fica mais caro ou mais barato. E o rendimento dos investimentos em renda fixa se ajusta quase que automaticamente. A Selic não é apenas a taxa de juros. Ela é o principal instrumento de política monetária do Brasil. Isso leva à pergunta central desse vídeo: quem define a Selic e quais critérios técnicos entram nessa decisão? Essa definição não acontece por acaso, nem por vontade política direta. Existe um comitê específico com calendário, metas e indicadores econômicos bem objetivos que guiam cada decisão. Entender essa dinâmica é essencial para quem investe, para quem empreende e para quem precisa tomar decisões financeiras de médio e longo prazo. Porque a Selic influencia desde o retorno do seu CDB até o custo de capital de uma empresa. Meu nome é Thales Barros, Head de Renda Variável da W1 Capital, e hoje eu vou te ajudar a entender de forma simples e direta quem define a Selic, qual é a lógica por trás dessas decisões e por que elas impactam diretamente sua vida financeira. Quem define a Selic? A taxa Selic é definida pelo Banco Central do Brasil, por meio do Copom, o Comitê de Política Monetária. Esse comitê se reúne 8 vezes por ano em datas previamente divulgadas e cada reunião segue um processo estruturado com a apresentação de cenários, projeções e indicadores econômicos. O Copom é formado pelo presidente do Banco Central e pelos diretores da instituição. E ao final de cada reunião, a taxa é definida por uma votação. O ponto central aqui é entender que a Selic não é definida com base em conveniência ou percepção subjetiva do momento. A Selic é ajustada para cumprir um objetivo bem claro dentro da política monetária: controlar a inflação sem travar a economia. O Banco Central tem uma missão principal: manter os preços sob controle. Para isso, existe uma meta oficial de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, que serve como um alvo. Quando as projeções mostram que os preços podem subir além do alvo, o Banco Central tende a aumentar a Selic. Quando indicam que a inflação está mais comportada ou desacelerando, passa a existir espaço para reduzir os juros. Isso acontece porque os juros influenciam diretamente o ritmo da economia. Com juros mais altos, o crédito fica mais caro, as pessoas e as empresas pensam 2 vezes antes de gastar ou investir, e isso ajuda a desacelerar a alta dos preços. Com juros mais baixos, o crédito fica mais acessível, o consumo aumenta, os investimentos crescem e a economia ganha um fôlego. Em resumo, a Selic funciona como um ajuste fino. Ela não muda tudo de uma vez, mas direciona o comportamento da economia ao longo do tempo. A Selic muda porque a economia está em movimento o tempo todo. A inflação, consumo, emprego, crédito, dólar, crescimento, nada disso fica parado. E como a Selic é a principal ferramenta para regular esse ritmo, ela precisa ser ajustada conforme o cenário muda. Antes de cada decisão, o Banco Central analisa alguns pontos-chave. O primeiro deles é a inflação. Não só a inflação atual, mas principalmente a que se espera para os próximos meses. Se os preços estão subindo mais rápido que o desejado, manter os juros baixos tendem a piorar o problema. Outro ponto importante são as expectativas. Se as empresas e consumidores acreditam que os preços vão continuar subindo, eles antecipam compras, reajustam contratos e pressionam ainda mais a inflação. A Selic ajuda a ancorar essas expectativas. O Banco Central também olha para o nível de atividade econômica. Uma economia muito aquecida costuma pressionar os preços. Uma economia fraca demais, por outro lado, pode precisar de estímulo. Além disso, entram fatores externos: juros nos Estados Unidos, comportamento do dólar, preço das commodities e cenário global. Tudo isso influencia diretamente a inflação no Brasil. E tem ainda um ponto que pesa bastante: confiança. A confiança na política fiscal, na capacidade do governo de honrar suas contas e na estabilidade do país. Quando essa confiança diminui, o risco aumenta e a Selic tende a ficar mais alta por mais tempo. Por isso a Selic não sobe nem cai de forma brusca o tempo todo. O Banco Central ajusta a taxa aos poucos, avaliando como a economia reage a cada movimento. A decisão de hoje não tem a ver com resolver o mês atual, mas manter a economia equilibrada nos próximos 3 meses. E como a Selic impacta o seu dinheiro? Até aqui deu para entender quem decide a Selic e por que ela muda. Agora, vamos ao ponto que realmente importa. O que isso muda na sua vida financeira? A Selic afeta basicamente 2 coisas ao mesmo tempo: o custo do dinheiro e a remuneração do dinheiro. Quando a Selic está alta, pegar dinheiro emprestado fica mais caro. E isso aparece nos juros do cartão de crédito, do cheque especial, do financiamento imobiliário, do crédito para empresas e até no parcelamento do dia a dia. Nessa fase, consumir e investir com dinheiro de terceiros fica mais difícil. Por outro lado, quem tem capital disponível tende a ser melhor remunerado em aplicações mais conservadoras. Já quando a Selic está baixa, o movimento se inverte. O crédito fica mais acessível, financiamentos fazem mais sentido e empresas tendem a investir mais. Em compensação, aplicações de renda fixa passam a render menos
o que força o investidor a buscar novas alternativas. Um ponto importante é entender que a Selic não serve apenas para definir o presente, mas também para organizar as decisões do futuro. Quando o Banco Central sinaliza que os juros vão ficar altos por mais tempo, empresas adiam investimentos, famílias repensam grandes compras e investidores ajustam suas carteiras. Quando o sinal é de queda consistente, o comportamento muda antes do corte acontecer. Ou seja, muitas decisões econômicas são tomadas com base na expectativa da Selic, e quem entende isso consegue se preparar antes do movimento acontecer. Agora, para fechar, aqui vão alguns takeaways práticos desse vídeo. 1. A Selic é definida pelo Banco Central por meio do Copom e segue um processo técnico e estruturado. 2. O principal objetivo da Selic é manter a inflação sob controle sem sufocar a economia. 3. A taxa muda ao longo do tempo, porque a economia muda e as decisões são baseadas em projeções. 4. O impacto da Selic afeta investimentos, créditos, consumo e decisões empresariais. 5. Acompanhar o ciclo da Selic ajuda a antecipar cenários e tomar decisões financeiras mais consistentes. Se você quer ajuda para aplicar tudo isso na sua realidade, organizar seu patrimônio ou tomar decisões financeiras mais eficientes, fale com um especialista da W1. O link está aqui na descrição. E se você finalmente entendeu a importância da Selic no seu dia a dia, clique em curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Aproveite também e nos siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que sempre fala de juros, mas nunca parou para entender como isso funciona. Eu sou Thales Barros, Head de Renda Variável da W1 Capital, e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!